E se é a casa de Deus, é a sua casa. Se sinta em casa. Essa igreja estará sempre aberta para receber você e sua família. Mas se nós participamos de uma experiência que toca o nosso coração, que transforma a nossa vida, também nós podemos convidar pessoas que nós amamos, e nós queremos que elas também tenham essa experiência na presença de Deus. Então, da próxima vez que você vir, convide alguém. Convide talvez ali o seu vizinho, convide o seu amigo, colega de trabalho, traga para viver essa experiência na presença de Deus. Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra mais uma vez, né? Nós já estudamos a Bíblia aí em classes, mas tem esse momento onde mais uma vez nós abrimos a palavra de Deus para ouvir Deus falando no nosso coração. Eu gostaria de falar para vocês um pouco de um grande movimento missionário que vai acontecer aqui no Nordeste do Brasil. Eu não sei se você já estudou sobre a história da Igreja Adventista, mas se você parar para estudar a história da igreja, você vai perceber que todas as vezes que esta igreja se levantou para pregar o Evangelho, para ter uma experiência missionária, uma grande transformação aconteceu no meio da igreja. Eu já participei de alguns movimentos missionários quando era mais novo, vou dizer aí, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 20, 25 anos atrás, e de fato mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu estive também em Brasília, no Distrito Federal, num ajuntamento ali de mais de 20 mil jovens do Brasil e de vários lugares do mundo, e foi uma experiência fantástica. E a Igreja Adventista, nesse ano, no mês de novembro, está preparando uma experiência missionária, e nós queremos fazer esse convite para você que gostaria de viver essa experiência. Vamos ver um pouquinho do que vai acontecer lá no Together Nordeste. Sobre missão Together Field Mission Nordeste. Vem viver a missão de um jeito que você jamais imaginou que fosse possível. De 18 a 22 de novembro, o nosso encontro será aqui, Arena Pernambuco, Recife. Agora imagina 11 mil missionários reunidos no mesmo lugar. Serão 96 horas de ações, manhã, tarde, noite, madrugada, uma verdadeira imersão na missão. Agora confere só quem vai estar com a gente. Rodrigo Silva, Rosana Alves, Odailson Fonseca, Diego Barros, Carlos Campitelli, Vitor PJ, Eduardo Batista, Raíssa Andreoli, Rafaela Pinho, Pedro Valença, Sérgio Saaz, Matheus Riso, Arte Trio e, claro, você! Então preste muita atenção. Inscrições dia 16 de junho no app Together Movement. Prepare-se porque as vagas são limitadíssimas. E tem mais. Todos os participantes ganharão uma linda Bíblia exclusiva trilingüe: português, espanhol e inglês. Calma que ainda não acabou. Todos os participantes concorrerão a uma viagem missionária internacional com tudo pago: passagem, hospedagem e alimentação para os seguintes destinos: Egito, Índia, Tailândia, Cabo Verde, Líbano, Equador, Amazônia e o Araguaia. Vem viver a missão de uma forma extraordinária. Together, Field Mission. Então, se você não deu ainda o seu nome, nós já temos aí quase 20 pessoas aqui inscritas na nossa igreja, e a nossa ideia é formar aí um ônibus de pelo menos aí 50 missionários para ir participar dessa experiência missionária. Irmãos, essa experiência acontece de 5 em 5 anos. Então você não pode ficar fora.
E ainda mais, todos que participarem vão concorrer aí a algumas viagens missionárias, né, para conhecer outros países, outras culturas e pregar o evangelho não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares. Então, informações, procure aí a Carol, que é a nossa diretora do Ministério Jovem, os anciãos da igreja, pode me procurar, porque nós já estamos aí quase fechando o ônibus. Então, se você não correr, você não vai conseguir aí uma vaga no ônibus que nós estamos fretando para ir para Pernambuco, ok? Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 13 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 14. Aqui no Evangelho de Mateus, como também em Lucas capítulo 6, nós temos o registro de um dos maiores sermões de Jesus registrados na Bíblia. É claro que Jesus deve ter pregado outros sermões, mas esse sermão ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Imagine a seguinte cena: em um monte, uma montanha, provavelmente ali, né, o solo era íngreme. Jesus está na parte mais alta e os ouvintes ali sentados, escutando Jesus então pregar. E nesse cenário, Jesus apresenta o que nós conhecemos como os princípios do reino. E é claro que talvez os ouvintes de Cristo estavam esperando ali que Jesus anunciasse um governo, né, vamos dizer assim, um estado ou a restauração do estado, né, governamental de Israel, um governo, vamos dizer assim, terreno, mas não foi isso que eles escutaram. Jesus ali estabeleceu as bases e reformou, vamos dizer assim, ou relembrou as bases do reino celestial. E é por isso que no Sermão da Montanha nós temos sentenças, né, princípios, conselhos que são confrontadores. Mas nós vamos ler uma parte apenas. São 2 versos que está dentro da ilustração do sal e da luz. Então, Mateus capítulo 5, versos 13 a 14. Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos na Tua presença e a Tua palavra está aberta nesse momento. Fala nosso coração, Senhor, que possamos sair daqui alimentados, não por palavras humanas, mas que o Espírito Santo possa conduzir a leitura da Bíblia, possa impressionar a nossa mente e possamos entender o Teu plano para as nossas vidas. Ó Senhor, que essa atitude de abrir a Bíblia e lê-la não seja apenas nos cultos da igreja, mas que possamos desenvolver esse hábito diariamente na nossa casa, na nossa vida. Fala o nosso coração pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. O que é que diz aí? Na sua Bíblia, na minha diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui
Jesus utiliza duas ilustrações, vamos dizer assim. Ele utiliza o sal e a luz para mostrar para nós quem nós devemos ser no mundo. Nós já entendemos, né, e você conhece esse texto, que nós precisamos ser sal e que nós precisamos ser luz. Mas o que é ser sal? E o que é ser luz? Quando a gente lê outros textos da Bíblia, eu posso dizer, irmãos, que ser sal, ou o sal, a ilustração do sal, o elemento sal, fala do nosso caráter, da influência que nós temos na sociedade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam de cozinhar, não é verdade? Quem gosta de cozinhar? Ó, tem um aqui na frente que é um exímio cozinheiro, viu? É o Hugo. Já estou fazendo a propaganda aqui. Ramires levantou a mão. Eu gosto de cozinhar, Ramires. Olha aí, meu amigo. Então veja, eu não sou especialista em cozinha, gente. Não sei cozinhar. Eu sei o básico. Minha esposa passou aí uma semana fora. Eu fiquei com o Gabriel, 2 sobreviventes em casa. E aí eu inventei, viu, Hugo? Eu devia ter ligado para você, meu amigo, ou para o Ramires. Vou fazer almoço, preparei ali um macarrão. O macarrão ficou um pouco diferente. E aí eu perguntei para o Gabriel, e aí, tá bom? Só que criança é sincera, né, gente? Papai, tá não. Então você que gosta de cozinhar, você sabe que o sal tem que ser na medida certa. Se você não colocar sal, fica ruim, não fica? E se você colocar sal demais, também fica ruim. Tem que ser na medida certa. Então Jesus utiliza o sal para dizer que eu e você precisamos influenciar na medida certa. Precisamos ter sabor. Precisamos ter utilidade em uma sociedade decadente. Porque quando a gente olha para o mundo, nós percebemos que ou falta sal nas pessoas, ou tem sal demais. Mas Jesus também disse que nós temos que ser luz. E a luz se refere ao nosso testemunho em dar as boas notícias de salvação. É um símbolo do Evangelho. A Bíblia diz que onde há luz não há trevas. A luz dissipa as trevas. E a luz aqui é o Evangelho. É a boa notícia de que Jesus veio a essa terra, morreu por cada um de nós e está disposto a salvar o mundo inteiro. Que há solução para as mazelas do pecado. Que há solução para a morte, por exemplo, né? Que é o ápice, vamos dizer assim, do pecado. Então, sal e luz são metáforas que denotam a nossa influência em uma sociedade da qual nós vivemos. Vejam, irmãos, nós não somos extraterrestres. Porque às vezes tem alguns cristãos que se tornam cristãos e viram elemitas. Eu conheci um jovem em uma cidade aí do Brasil. Na verdade, eu só vi ele uma vez. Eu e minha esposa, a gente tinha muito contato com a família. E esse jovem, que vivia muito bem na cidade onde ele morava, na interpretação dele, ele teria que sair do mundo. Mas sair de uma forma até ao ponto de viver realmente desligado do mundo. Ele saiu de casa e acampava no meio do mato. Sozinho lá, solitário. Porque ele não queria se corromper, não queria... Paulo diz que nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos. Mas é claro que nós precisamos influenciar. E não ser o quê? Influenciado. A diferença está aí. Mas eu e você não somos extraterrestres. Nós temos uma casa,
nós temos vizinhos, nós temos colegas de trabalho, nós andamos aí no trânsito, vez ou outra a nossa paciência é testada, não é assim? A gente vai na padaria, vai na farmácia, vai no hospital. Nós vivemos, essa é a vida, mas precisamos ser sal e luz. E eu fiquei pensando assim, qual a melhor maneira, qual o melhor caminho para ser sal e luz aqui na terra? E eu lembrei de um código que foi dado por Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Que código é esse? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, irmãos, é um código que é uma transcrição do caráter de Deus. Quando eu e você seguimos, observamos, eu e você estamos difundindo o caráter de Deus. Quando eu e você, por exemplo, observamos o sábado, nós estamos difundindo o caráter de Deus. Quando eu e você, adoramos a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer qualquer imagem de adoração, nós estamos difundindo o caráter de Deus. Quando eu e você honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos difundindo o caráter de Deus. É por isso que nesse código, 4 princípios diz respeito ao amor a Deus sobre todas as coisas. Os primeiros 4 mandamentos. E os outros 6 é um pedido de Deus para que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o sal dá sabor e conserva também, O sal nos primórdios era a nossa geladeira, vamos dizer assim. Conserva. Mas veja, para ser o sal da terra, nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos estar em contato com as pessoas. Agora, nós podemos ser sal, mas também podemos ser outras coisas. Em um dia desse aí, o pastor Dailson Fonseca, ele postou nas suas redes sociais um comentário sobre esse texto. E ele colocou a seguinte frase: vocês são sal da terra, não pimenta do reino. Muitos deixam de ser sal na vida dos outros para ser o quê? Pimenta. Eu não sei quantos gostam de pimenta aí, eu não gosto. Eu não gosto. Eu já morei 4 anos na Bahia. Tem algum baiano aqui? Tem baiano? Não tem. Rapaz, todo lugar tem baiano, então não tem aqui. Eu já morei 4 anos na Bahia e vocês sabem que a comida baiana é bem apimentada, mas eu não gosto. E dizem, quem gosta de pimenta, que a pimenta, ela arde bastante. Chega até queimar, dependendo do tipo de pimenta. E aí o pastor Dailson fez essa comparação, porque a Bíblia está pedindo para nós sermos sal, darmos sabor, na medida certa, e não sermos ali, talvez ali como a pimenta do reino, trazendo algum tipo de incômodo para a vida das pessoas. E no verso 13, voltando aí para Mateus capítulo 5, Jesus ele nos chama para uma reflexão. Primeiro, ele reconhece que nós, seres humanos, deveríamos ser o sal da terra. E depois ele diz, na segunda parte do verso 13, capítulo 5, verso 13, ele diz assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí eu grifei aqui, não servirá para nada.
Você já imaginou que situação? Você comprar um sal, colocar ali na comida e não alterar, não dar sabor ali para a comida. Jesus utiliza essa metáfora para dizer que se eu e você perdermos o sabor, não serviremos para nada. E aqui o sabor tem a ver com a vida cristã. Seguir ali o exemplo de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. É vivenciar realmente um discipulado intenso todos os dias. E quando nós estivermos em contato com as pessoas vão ter um novo sentido de vida. Ou até mesmo vão ser chamadas a atenção para o nosso testemunho. Agora, se não for assim, Jesus diz que se esse sal perder a eficácia, ele não servirá para nada. Agora, veja, pensa comigo, não é que existe em nós algo que possa transformar a vida da outra pessoa. Para ser sal, nós precisamos andar com aquele que é sal. Para ser sal, nós precisamos andar com Jesus. Nós vamos então receber de Jesus, andando com Jesus. Nós vamos receber de Jesus aquilo que nós precisamos para transformar a nossa vida e também vamos transformar a vida de outras pessoas. Então, não tem outro jeito. Precisamos andar com Cristo para sermos o sal da terra. Mas Jesus também disse que a humanidade precisaria de luz. E ele disse que nós deveríamos ser a luz para o mundo. Da mesma forma, irmãos, não existe luz em nós. Não existe. A nossa luz, ela é muito limitada. A luz que dissipa as trevas não está em nós. A luz que transforma a vida humana não está em nós. É por isso que eu e você precisamos refletir a luz que vem de Jesus. De Jesus. Quem tem sido o seu padrão ou o seu exemplo? A quem você tem seguido todos os dias? Que ensinamentos você tem estudado na sua vida? Jesus é o único que pode de fato transformar a minha vida, que pode transformar a sua vida. Então, se Ele é o único, nós precisamos andar com Ele todos os dias. Todos os dias. E na minha mente vem uma experiência bíblica. Se você pesquisar lá no Antigo Testamento, em um dos livros de Moisés, ele mesmo narra o momento que ele teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, Adonai, chamou Moisés para uma conversa. Imagina que privilégio. Moisés, eu preciso conversar contigo. Sobe o monte. Deixa o povo aí no pé do monte. Digam para eles que eles não podem tocar o monte, senão eles vão ser fulminados. Mas eu quero conversar contigo. E a narrativa bíblica diz que depois que Moisés passou ali um tempo conversando na presença de Deus, quando ele voltou, o que tinha acontecido com ele? O seu rosto brilhava, ao ponto de ele ter que colocar o quê? Um véu. Que experiência fantástica, irmãos. É dessa experiência que eu e você precisamos. Nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias. E as pessoas vão perceber. Da mesma forma que a gente olha para alguém e diz assim, rapaz, esse aí não está com Deus não, tá? Né? O contrário é a experiência mais fantástica. Aqueles que se apresentam a Deus, aqueles que buscam constantemente a presença de Deus,
as pessoas percebem. Quando você se chega às pessoas, inicia uma conversa, atende as pessoas vão perceber que você estava com quem? Com Deus. Que você estava andando com Deus. E veja o que Jesus disse no verso 15. Porque ele diz que nós somos a luz do mundo. E aí ele diz assim: ninguém acende uma candeia, um candeeiro, e coloca debaixo de uma vasilha ou de uma mesa. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Só que hoje nós temos muitos cristãos que são agentes secretos de Jesus. Andam disfarçados. Você é cristão? Não. Sou não. Tem muitos agentes secretos de Jesus. As pessoas nem sabem que você é cristão. Não é verdade? Qual a sua igreja? Não, eu sou evangélico. E aí? Jesus está dizendo que se você é luz, você não pode ficar escondido. Alguém aqui já teve a experiência de estar numa casa iluminada por candeeiro ou velas? Candeeiro é os mais experientes aí, Vela é mais comum. Se você pegar um candeeiro e colocar num lugar escondido, não vai iluminar a casa. Geralmente quem usa candeeiro tem que colocar no ponto estratégico da casa para que possa iluminar o quê? Toda a casa. A mesma coisa é quando falta energia, você acende. Apesar que hoje a gente não usa muito vela, Tem aí as lâmpadas, as luminárias recarregáveis, enfim, com bateria e tal. Mas você tem que colocar no lugar estratégico. Você não pode esconder, senão não vai iluminar. Só que muitos de nós estamos fazendo isso. Nós recebemos a luz e estamos escondendo. Estamos escondendo essa luz. Como é que as pessoas vão ter luz se nós estamos escondendo a luz que vem de Jesus? É isso que Jesus estava tentando colocar na mente dos seus ouvintes. E essa palavra chega até nós. Se nós somos a luz, nós precisamos estar em pontos estratégicos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o melhor lugar para ser luz e ser sal da terra? Primeira opção, a igreja. A igreja é o melhor lugar para ser luz e sal da terra. Vocês acham que sim? É o melhor lugar? É o melhor lugar? É o mais fácil. O melhor lugar para ser luz e sal da terra é onde estão as pessoas que não conhecem Jesus. Esses dias um irmão nosso entrou em contato, me pedindo umas Bíblias. Pastor, eu iniciei um trabalho no presídio aqui de Sobral. E eu estou precisando de Bíblias. Separei lá as Bíblias. Melhor lugar para ser luz e sal da terra é lá. Vá na Santa Casa. Vá nos hospitais. É o melhor lugar para ser luz e sal da terra. No seu trabalho. É o melhor lugar. É no seu trabalho. Na sua casa. Na verdade, se a gente colocar em uma sequência, de prioridades, o primeiro lugar deveria ser a nossa casa. Você quer dar sabor ao vizinho, mas em casa você é pimenta do reino. Que coisa, que cristão é esse? Você quer dar luz a alguém que você conhece no trabalho, mas em casa você desliga ali a luz e deixa guardado. O primeiro lugar para ser luz e sal da terra é a nossa casa. E Jesus, Ele nos ensina que é claro que nós não temos luz própria, mas nós precisamos estar em contato com Jesus para sermos luz.
Vocês já ouviram aquela frase que diz assim? Que a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de luz, você vai irradiar o quê? Luz. Agora, se você não tiver luz, eita, problema. Quando você falar, meu amigo, vai sair só trovoada, né, pessoal? Vai ser só trovoada. E é claro, irmãos, que nós somos humanos, falhos, pecadores, todos nós, todos estamos no mesmo barco, tem ninguém melhor do que ninguém. E é claro que nós carecemos de Jesus na nossa vida, do agir sobrenatural, poderoso do Espírito Santo, para que Ele possa transformar a nossa vida. Porque o chamado que Deus tem para cada um de nós é que na qualidade de discípulos de Jesus, não devemos, não podemos esconder o evangelho que um dia nós conhecemos. E devemos desejar que todas as pessoas, que esse evangelho, que essa boa notícia seja visível a todos. Porque a igreja adventista no mundo tomou uma decisão há alguns anos. Não precisamos mais de membros. Nós não precisamos mais de membros. Hoje a igreja, ela entende que precisa mais de discípulos e missionários. É por isso que a gente quer levar uma caravana daqui para Pernambuco, porque lá estarão 11 mil missionários de vários lugares, trocando experiências, para que a gente possa ser luz e sal da terra aonde nós estivermos. E não é só aqui, porque você pode ser missionário em outros lugares. Ah, pastor, eu não consigo ser missionário lá no Amazonas, no Araguaia. Eu não consigo ser missionário na Índia. Eu não consigo ser missionário lá no Egito. Ok, você tem família, você não é um missionário de dedicação exclusiva. Você pode ser missionário no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, universidade. Mas, irmãos, quando nós somos fiéis, nos dízimos e ofertas, nós estamos sustentando missionários. Então, nós não deixamos de ser missionários além mar, quando nós exercemos a fidelidade. Mas veja, essas duas metáforas usadas por Jesus trazem pelo menos 3 lições para cada um de nós, e com isso eu gostaria de encerrar. A primeira lição: eu e você fomos chamados para fazer a diferença em nossa sociedade. Deus não chamou você para ser igual. Deus chamou você para ser diferente. Diga isso: eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu fui chamado para ser diferente. Eu fui chamado para trazer uma mensagem de salvação. Eu fui chamado para trazer uma mensagem de perdão e graça. Eu não fui chamado para ser igual. Eu fui chamado para ser diferente. Entendendo que a minha pátria não é aqui. Você não é daqui. Eu não sou daqui. A nossa pátria é os céus. Não crie raízes nesse lugar, porque você não vai morar aqui por muito tempo. O céu é o lugar que Deus quer levar você e sua família. Primeira lição que eu aprendo: nós fomos chamados para fazer a diferença em nossa sociedade. Segunda lição que eu aprendo com o sal e com a luz, as duas metáforas: nós devemos entender a responsabilidade que temos de sermos representantes de Jesus. Você pode ser representante de alguém aqui na terra, talvez o seu patrão, a empresa que você trabalha. Talvez no período eleitoral você escolha ser representante de alguém. Só que o seu chamado foi ser representante de Jesus. Porque se eu e você não formos, veja,
Se os cristãos não forem representantes de Jesus, quem vai ser? Quem vai ser? Segunda lição, eu aprendo com ser sal e ser luz, que nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é sermos representantes de Jesus aqui na terra. Terceira e última lição, ser sal e luz envolve duas coisas: estar em missão e atender às necessidades das pessoas. Ser sal e ser luz envolve missão e ação social. Ação social e missão. Não tem outro jeito. Igreja, nós não vamos conseguir ser sal e luz só frequentando os cultos da igreja. Não tem como. E eu até arrisco a dizer que se Jesus vivesse em nossos dias, ele estaria mais fora em missão do que aqui dentro. É claro que ele viria para os cultos, mas a sua prioridade seria atender aonde estão as pessoas, os necessitados, aqueles que de fato precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Porque não é a mensagem lá para frente. Essa mensagem é urgente. Nós aprendemos com os nossos pioneiros que precisamos pregar uma verdade presente, que Jesus está voltando. Ser sal e ser luz envolve missão e ação social. Não dá para ser sal e luz só aqui nos cultos da igreja. Os outros dias, os outros horários, além dos cultos, nós precisamos ser sal e luz na vida das pessoas. Que o Senhor nosso Deus possa usar você poderosamente para que você constantemente seja sal e seja luz. E eu gostaria de concluir com um conceito paulino. Paulo diz assim, que nós somos cartas abertas que estão sendo lidas todos os dias pelas pessoas que não cercam. Talvez muitas pessoas jamais lerão a Bíblia. Talvez muitas pessoas, como eu e você, abrirão a Bíblia. Mas elas vão conhecer Jesus através do nosso testemunho. Talvez muitas pessoas não vão ler todos os conceitos que nós aprendemos na palavra de Deus, mas através do meu testemunho, através do seu testemunho, elas irão conhecer o amor de Deus, o perdão e a graça do Senhor. Que a bênção de Deus seja sobre você. E que você aceite esse chamado de ser sal e ser luz. Esse é o chamado de Deus para você. E se você deseja ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, eu convido você a cantar uma canção que fala sobre o que é ser luz para o mundo. E essa canção é a música Brilhar por Ti, 240 do nosso inário. Então, se você deseja ser sal e luz, eu convido você a cantar. Faça dessa música uma oração, dizendo assim: Senhor, eu entendi. O meu chamado é para ser sal e luz nessa cidade, começando pela minha casa e alcançando toda a cidade. Vamos louvar ao Senhor. Parece que ser cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz.
mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. É por isso que nesse momento nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito, que possamos ser sal e luz aqui nessa terra. Cada um de nós temos lugares que frequentamos, nós temos a nossa família, nós temos os nossos vizinhos, talvez os nossos colegas de trabalho, de faculdade. Sempre estamos em contato com as pessoas. Senhor, que não possamos nos envergonhar o Teu nome, mas que possamos transmitir, Senhor, o Senhor Jesus na nossa vida e que as pessoas possam ser atraídas para o Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a sermos instrumentos poderosos, a sermos agentes de luz e, de fato, sermos pessoas agradáveis na vida das pessoas que nos cercam. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.